Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira de cinzas. E a primeira leitura deste dia se encontra lá em Joel, capítulo 2, versículos de 12 até o 18. De antemão, quero desejar a você uma santa quaresma e eu conto com sua participação aqui nos nossos vídeos diários durante todo esse tempo quaresmal, para que juntos nós possamos aprofundar ainda mais sobre a palavra de Deus. O texto lá de Joel diz assim para nós: Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação, para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: Perdoa, Senhor, a teu povo. E não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Amados irmãos e irmãs, já gravei para vocês aqui textos sobre a Quarta-feira de Cinzas outras 2 vezes aqui no canal. Basta você jogar aí Quarta-feira de Cinzas, José Lucas Galdino. Então você vai conseguir ver outras 2 explicações. Hoje vamos também trazer um pouco do contexto histórico do livro do profeta Joel, que é muito importante para que a gente entenda melhor aquilo que ele está querendo de fato falar. Então, primeira coisa, lá no capítulo número 1, Joel traz algumas realidades que o povo estava vivendo. Ele traz, por exemplo, uma grande seca que o povo estava vivenciando, e ele fala de uma praga de gafanhotos. Eu sei que você, ao escutar isso, você automaticamente deve linkar com aquelas pragas que nós dizemos, as 10 pragas que aconteceram lá no Egito. Porém, boa parte dos estudiosos concordam que esses gafanhotos não se referem às pragas do Egito, nem também a gafanhotos que realizam pragas em plantações aí cotidianamente. Na verdade, esses gafanhotos provavelmente são alusão ao império, chamado Império Assírio, que estava ali meio que quase invadindo a região do povo de Israel. Então, na verdade, esses gafanhotos seriam uma simbologia para um povo inimigo. E, obviamente, qual é a grande visão que o povo de Deus tinha? Deixa eu explicar para vocês. Eles viviam aquilo que nós costumamos chamar hoje de teologia da história, que é ver Deus nos acontecimentos históricos de sua vida. Partindo desse pressuposto, todas as coisas que acontecem automaticamente são ocasionadas por alguma coisa ligada a Deus. Então, uma seca, uma chuva, uma inundação, uma plantação que dá certo, todas essas coisas, em última análise, para aquele povo, vinham obrigatoriamente de Deus. E você que está vendo esse vídeo deve se perguntar: mas José Lucas, não é assim até hoje? Nem sempre. Tudo bem que Deus controla e sustenta a humanidade, e esse é o grande fato, inclusive o Catecismo da Igreja Católica nos põe essa realidade. Porém, não estou querendo dizer que todas as coisas que acontecem, elas são obrigatoriamente da vontade de Deus. Uma coisa é a permissão divina, outra coisa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer ver doença no mundo. Ele não quer. Porém, por que Deus pode chegar a permitir? Porque Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu liberdade. E dando-nos liberdade, existem muitas consequências quando eu e você acabamos dando não a Deus. Então, quando eu acabo escolhendo o caminho que não é da vontade de Deus, eu tomo decisões equivocadas que geram outros problemas que, inclusive, podem desembocar em sofrimentos de pessoas. Então, é mais ou menos assim que acontecia naquele tempo, né? O povo fazia escolhas erradas, então isso gerava consequências equivocadas, mas, em última análise, o povo dizia o quê? Deus está nos castigando. Deus agora viu o nosso pecado. Deus viu os nossos erros. E por esse motivo acontecem tantas coisas ruins. Inclusive, dentro do próprio livro de Joel, é falado do chamado Dia do Senhor. Esse Dia do Senhor tanto era cheio de uma conotação positiva, como ao mesmo tempo de uma conotação negativa. Qual era a visão que se tinha? Um dia, Deus iria então agir com misericórdia com o povo. Então Deus iria fazer com que as lágrimas fossem secadas, com que não existisse mais destruição no mundo, nem mais sofrimento. Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, seria o dia do grande julgamento.
Deus, como justo juiz, vem julgar a humanidade. Claro que esse dia a gente entende que acontece na pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos voltar para o texto. Partindo de tudo isso que eu coloquei para vocês, o profeta então começa dizendo, né? Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração. Ou seja, diante das realidades tão cruéis que a gente vê ao nosso redor, é preciso voltar ao Senhor. E não é voltar de qualquer forma. Eu já vi pessoas que acham que participar de uma quaresma boa basta rezar o rosário. A gente está vendo aí várias práticas que são positivas, não são críticas que eu faço. Mas não adianta você apenas acordar mais cedo durante a quaresma, ou você ir dormir mais tarde rezando o rosário, se você só voltou para Deus numa prática espiritual e não voltou todo o seu coração. Não adianta durante a quaresma eu começar só a vestir roupa branca, como tem gente que faz isso, ou, por exemplo, parar de usar batom, ou parar de comer carne, se o meu coração também não está voltando-se para o Senhor. O grande apelo quaresmal é que nós possamos voltar com todo o nosso coração. E quando eu falo todo, é todo mesmo. Não é só voltar pela metade, não é só voltar na frente das pessoas, não é só voltar para o Senhor diante de uma câmera, mas é voltar em todas as áreas da minha vida. E voltar com jejuns, com lágrimas e com gemidos. Ou seja, o jejum, a lágrima e o gemido são todas ações penitenciais. É voltar de fato, reconhecendo os meus erros, é voltar para o Senhor, reconhecendo minhas falhas, é voltar para o Senhor, vindo com o coração contrito. É tudo isso que essa primeira leitura acaba nos convidando, já no versículo 12. No versículo 13, o convite é: rasgai o coração e não as vestes. Isso é uma afirmativa clara para a nossa realidade de hoje em dia, que nós vivemos com máscaras. Quantas pessoas elas vivem cheias de máscaras? Elas são uma coisa no microfone, outra quando não estão mais no microfone. E pior, elas ainda vivem com o nariz empinado, como se, eu sou de Deus e não sei o que, não sei o que. Mas só rasgam as vestes, só tem uma vestimenta por fora de um jeito, mas dentro não é assim. O convite é mudar o coração inteiro. E depois disso, voltar para o Senhor, porque Ele pode perdoar, porque Ele é misericordioso, e por aí vai. Depois continua, quem sabe assim Ele então se volta para a gente e nos perdoa. Ou seja, quando nós de fato buscamos o Senhor, Ele acaba nos perdoando. Tem uma coisa que é falada, eu acho que é pelo Papa Francisco, uma frase que eu acho muito bonita. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós quem nos cansamos ou somos nós quem não vamos até Ele. Então, aprenda, Deus não se cansa de nos perdoar. Inclusive, já faço esse apontamento, agora na época da quaresma é tempo propício para buscarmos o sacramento da confissão. E talvez você diga para mim, mas José Lucas, olha, eu não costumo muito ir até a confissão, porque assim, toda vez eu vou, eu falo, às vezes, quase o mesmo pecado. Já estou com vergonha do padre. Agora eu estou indo para padres diferentes para ver se eles não ficam observando a mesma realidade minha. Claro que você tem que ter um esforço após a confissão de não cair mais naquele pecado. Mas digamos que mesmo se esforçando, você caiu nele. Deus não se cansa de te perdoar. Não coloque na sua cabeça que Deus vai agora te julgar por causa disso. Como uma vez eu escutei, e gosto muito dessa frase, é que dentro da confissão é o único tribunal em que nós sempre saímos absolvidos. Sempre que você busca o perdão do Senhor, que você busca a misericórdia de Deus, todas as vezes você vai alcançar perdão. Claro que precisa você estar arrependido e arrependida. Continuando. Depois diz no versículo 15, tocai a trombeta em Sião. A trombeta sempre queria trazer algum tipo de notícia. Sião aqui simboliza, é o nome da montanha a qual Jerusalém estava construída em cima. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, enfim, começa a falar de várias classes sociais. Ou seja, para mostrar que não é apenas uma ação individualista, mas que essa ação de penitência, ela atinge todas as pessoas. Ela atinge crianças, atinge homens, esposos, esposas, anciãos, todas as pessoas. É isso que a Igreja Católica faz. Todas as pessoas elas entram nessa dinâmica quaresmal. E depois a dizer, chorem, e peçam perdão ao Senhor. E depois, de fato, diante do perdão que o povo está pedindo, Deus se enche de zelo e perdoa o seu povo. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. Já deu para ficar bem claro o que é que essa leitura realmente quer nos trazer? Imagino eu que vocês entenderam muito bem. Mas aí vamos trazer alguns apontamentos finais. Essa leitura, para mim, ela é muito bela para iniciarmos esse tempo quaresmal, porque é isso que nós somos chamados agora.
O tempo da quaresma é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de reconhecer os nossos erros e buscarmos o Senhor. E eu te faço a pergunta, você tem buscado voltar para o Senhor? Nessa quarta-feira de cinzas a gente inicia esse tempo. E como é que você tem buscado voltar para Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento? Como é que você tem buscado e como é que você tem se organizado para isso? Para ter uma quaresma diferente. Que não seja mais a mesma coisa como todos os outros anos. Como você também tem buscado fazer com que a tua família inteira entre nessa dinâmica quaresmal? Já falei, a quaresma não pode ser apenas uma ação isolada, mas é uma ação que envolve todas as pessoas. Um outro ponto também que quero colocar para a gente é pensar um pouco sobre o rasgar o coração e não as vestes. Que essa quaresma não seja apenas feita de modo exterior. Eu vou parar de abrir rede social. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se você está parando de abrir rede social, que isso gere mais tempo para você ter mais tempo a Deus, para que você possa buscar ser uma pessoa melhor. Do contrário, vai ser apenas uma questão exterior e não interior também. Tá bom? E aí eu quero finalizar este vídeo falando sobre duas coisas muito importantes que inclusive vão te ajudar a vivenciar melhor esta quaresma. Então preste bem atenção. Amados irmãos e irmãs, deixa eu olhar aqui no calendário, que é para não informar datas erradas para vocês. No dia 19 de fevereiro, uma segunda-feira à noite, e também dia 20 de fevereiro, que é uma terça-feira à noite, eu vou estar aqui com uma live aqui no canal sobre o silêncio e a espiritualidade quaresmal. Eu quero convidar você que quiser participar desta live a entrar no grupo do WhatsApp que vai estar com o link aqui na descrição, tá bom? Você entra lá, no dia eu vou postar o link para vocês e você vai poder assistir essa live em primeira mão. Eu prometo que ela vai te ajudar muito nessa vivência quaresmal, tá certo? E por fim também, já falei há alguns dias aí, volto aqui hoje, amados irmãos e irmãs, estou fazendo o lançamento oficial nesta quaresma do curso de exploração, de aprofundamento da Lexio Divina. Você que tiver interesse, prometo que você não vai se arrepender neste tempo. O link também está aqui na descrição, tá bom? Inclusive, junto ao curso, você vai ter acesso ao material de 40 dias de meditação com a primeira carta de João. Para caso você queira meditar com essa carta todos os dias da quaresma, você vai ter essa disponibilidade, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!